E aí, pessoas conectadas, estamos juntos aqui mais uma vez no podcast Conecta Talk. Para você que não me conhece ainda, eu sou a host do podcast, Priscila Antunes. Sou médica, nutricionista e também terapeuta Ayurveda. Mas hoje a gente não vai falar especificamente de saúde, vamos abranger, na verdade, um assunto que se conecta completamente com a sua saúde mental e também prosperidade no seu dia a dia. Você vai entender melhor quando você descobrir quem é a pessoa que está comigo aqui hoje nesse podcast. Antes de eu apresentar quem vai conversar com a gente sobre relacionamentos, e quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando também de comunicação. Antes da gente falar sobre ela, eu quero que você conheça uma novidade da Bebaprana. A Bebaprana, ela acabou de lançar um kit que se chama Kit Energia. Esse kit, ele tem presente nele um chá, que é o Desperte, que inclusive eu gosto muito de indicar esse chá para aquela pessoa que está fazendo uma rotação na cafeína. Esse chá tem gengibre, cúrcuma, canela, manjericão, cravo, estévia e pimenta preta. São componentes extremamente anti-inflamatórios, que auxiliam você também no processo de desinflamação para começar o seu dia. O outro chá que todo mundo gosta de bater nele, mas ele é extremamente importante no processo de desinflamação, é o chá verde. É engraçado que quando eu posto sobre o chá verde lá no Instagram, as pessoas sempre vêm falar mal, né? Ah, porque fulano de tal morreu tomando chá verde. E não é uma mentira. O chá verde não é o chá verde somente, mas o conjunto de 50 mil ervas para emagrecer que vendem na banca de jornal, quando a pessoa de fato ela toma isso em excesso, isso pode levar a uma hepatite fulminante. Não é a culpa do chá. A responsabilidade é da pessoa que não utilizou a erva da forma correta. Então o chá verde, ele é extremamente anti-inflamatório, ele pode ser utilizado aí no seu dia a dia para despertar não só a sua energia, como também os seus sentidos. E a gente tem aqui um shotzinho matinal que a gente pode tanto misturar nos chás ou tomar separado para te dar mais energia para você que está se sentindo cansada do seu relacionamento. Para te dar mais clareza mental, para trazer essa sua mente aí para uma relação melhor. E vamos apresentar a nossa querida convidada de hoje, que eu já estava aguardando muito tempo por ela, eu fiquei imaginando. Eu fiquei o dia inteiro ontem estudando o assunto pra gente conversar sobre ele aqui, que é a Mila Marcilli. Obrigada pelo convite, Pri. Eu amei, obrigada a você por ter aceitado. Também se você não tivesse aceitado, eu ia lá te buscar pelo cabelo. Não tinha como não aceitar. Você sabe que eu te adoro. Antes da gente falar um pouco sobre relacionamento, eu quero entender, Mila, como que foi que começou o seu trabalho no digital? Porque aqui você conversou com a gente agora, né? Que você trabalhava com audiovisual, que você já tem todos os componentes na sua casa. Sim, eu quero saber como que foi que você chegou de fato no mercado digital. A minha história ela é meio assim doida, né? Quem olha fala, gente, onde é que como é que ela foi daqui até aqui? Mas no fundo eu vejo uma coisa assim que é um fio condutor de tudo, sabe? Detalhe que você fazia medicina onde eu fiz, né? Exatamente. Eu fiz medicina, você ia ser minha caloura. Exato. Eu ia ser minha caloura. Eu fiz 1 ano e meio e aí depois eu fui pra faculdade de cinema. E eu trabalhei bastante tempo com audiovisual, eu trabalhava em TV, né? Eu trabalhava na Globosat durante 7 anos. E aí depois eu saí da Globosat para trabalhar como autônoma em audiovisual. E aí só depois que eu fui entrar na internet, mas foi assim, uns 2 anos depois. Isso foi que ano mais ou menos, você lembra? Foi 2017, 2018, na verdade. 2012. Ah, eu já tava no Instagram há muito tempo, que eu entrei em 2012. Sim, você... 2013, 2012. Eu sou nova na internet. Foi em 2018, na verdade, porque eu comecei a falar de política, Pri. Tá. A gente não era amiga ainda, né? Não te conhecia. Não conhecia, eu comecei falando de política. E aí... Eu te conheci no evento de arquitetura. Arquitetura? Foi em São Paulo. É verdade. Gente, ó, nada a ver.
Mas foi amor à primeira vista. Eu gostei de você desde o primeiro dia. Você É muita fala conexão. isso. É muita conexão. E aí eu comecei falando de política, aí terminou, 2018 vocês já sabem, né? Que era o estado dos ânimos no Brasil. Ah, verdade. E aí terminou as eleições. E aí eu falei, cara, eu não sou especialista nisso. Eu comecei a falar porque eu tinha um foco ali, né? Que eu tava meio desesperada e Era tudo, pela atual conjuntura. Fazendo aí todo mundo tá 2018, fazendo. né? Eu ficava desmentindo coisa na internet, assim. Uhum. E aí depois me fizeram uma pergunta sobre relacionamento. Eu lembro, eu tenho essa story até hoje. E eu respondi de uma forma que as pessoas gostaram muito. E já tinha caixinha, né, de pergunta. E aí começaram a me fazer perguntas só sobre esse tema. Como eu não tinha ali um foco, eu meio que fui indo conforme a demanda, Sim. né? E aí eu comecei a me achar nisso, assim, desenvolver eu sempre tive muito interesse no outro, em estudar comportamento e tudo. E aí a coisa do relacionamento foi quase que assim uma habilidade meio que inata minha, assim, que eu percebi. Mas é isso, tanto que você ia fazer medicina e na verdade você ia acabar cuidando de fato do outro, que é o que você faz agora. Exatamente. E aí eu achei muito, assim, eu amei. Porque assim, as pessoas, eu não sei se elas têm muita noção. A gente, quando vai fazer um podcast, geralmente o entrevistador nem sempre sabe muito do assunto da pessoa que a gente está entrevistando. Só que eu sou meio psicótica, né? Eu preciso estudar aquele assunto. Então, quando eu convidei a Mila, eu já fui organizando na minha cabeça o que eu queria saber para perguntar. Uhum. E fui levada para alguns tópicos dentro de relacionamento. Comecei a ver muito o seu Instagram, comecei a consumir muito os seus conteúdos de relacionamento para entender de fato, para aprender e também para perguntar para você. Sim. E aí, quando eu comecei a me interessar agora, né, pelo assunto esses dias, eu falei, meu Deus do céu, como que eu nunca tive conhecimento sobre isso? Porque eu poderia, inclusive, ficar livre em algum determinado ponto da minha vida de um relacionamento tóxico que eu tive, que eu também tenho a minha responsabilidade, mas a falta de conhecimento traz essa responsabilidade pra gente. Sim. E quando você, de fato, fala desse assunto, você tá cuidando do outro. É muito incrível. É um assunto que eu acho que todo mundo se interessa saber. Porque todo mundo se relaciona, né? Exato. Todo é uma forma mundo de se comunicar. O ser humano ele é relacional, então é uma coisa que todo mundo deveria ter orientação, para a qual todo mundo deveria ter orientação, as pessoas não sabem onde buscar, e quando começa a buscar é tipo isso que você falou, você começa a se perceber na coisa e se interessar maximamente, porque é preciso saber se relacionar. Exato. Ultimamente eu tenho estudado bastante sobre comunicação, até mesmo para melhorar a minha forma de me comunicar aqui na internet, de me comunicar com meu aluno lá na comunidade Saúde Conectada. E a comunicação é relacionamento. É fundamental. É fundamental. As pessoas não veem isso, a linguagem. As pessoas não têm habilidade de comunicação, habilidade linguística, e por isso muitas vezes não conseguem se relacionar bem. Porque você precisa saber se expressar. Falando nisso, vamos fazer aqui um merchan, né, gente? Que vocês sabem que eu tenho habilidade para ser blogueira também. O livro da Mila Marcilli, que é o mínimo sobre relacionamentos, que é o mínimo que, de fato, eu li esse livro todo ontem. Que eu deixei para ficar bem fresco na minha cabeça antes do nosso podcast. É de fato o mínimo que a gente precisa saber. É claro que o foco do livro é relacionamento amoroso, mas a gente pode trazer isso aqui tudo para nossa vida. Nossa vida cotidiana, nosso dia a dia. Sabe a rotina diária? Então, rotina diária dos relacionamentos, tá aqui. Ele tá lá na Amazon e também tá na minha livraria, que é livrariapriantunes.com.br, tá? Eu também tô lá indicando o livrinho da Mila pra você se relacionar melhor. Antes da gente começar as perguntas, vamos tomar um chá? Vamos. Esse chá aqui, gente, é o chá da mentalidade. Então eu já falei com a Mila. Mila, vê como é que tá seu dia hoje. Eu já escolhi o meu. Mila tá um pouco inflamada, né? Um pouco gripada. Tô um pouquinho gripada hoje, gente. Desculpa, minha voz tá meio fanha. Escolhe um chá aqui pra trazer a sua mente pra esse podcast. Qual foi que você escolheu? Eu escolhi o equilíbrio. Ih, adorei. Você sabe que eu sou meio dispersa, eu sou meio vada, eu preciso focar. O equilíbrio é bem anti-inflamatório, porque ele tem hibisco, maçã, a tal da canela, que é super anti-inflamatória, e limão. Caramba, eu escolhi certo, então. Deixa eu pensar, quero leveza. Então tá bom. Chá verde, laranja e estévia. Vamos lá, Mila, vamos começar a entrar nos relacionamentos. A pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né? Inclusive, eu tenho diversas alunas que falam isso pra mim, que relatam pra mim que tem dificuldade de se relacionar. E eu acho que às vezes o que falta de fato é aquilo que você fala no seu livro.
ser uma pessoa interessante. Isso é verdade. Né? E o que você tem a me dizer sobre como ser uma pessoa interessante? Na verdade, assim, ser interessante é um dos pilares para você conseguir um relacionamento, né? Isso claramente não vai bastar para você se relacionar bem. Mas se você não tiver isso de cara, se você já não tiver construído isso em você, vai ser difícil de você encontrar uma pessoa que se encaixe em você. Porque você precisa de coisas ali para ter afinidade, né? Para conseguir se conectar com a pessoa, conseguir conversar e achar uma afinidade em comum, né? As pessoas, elas têm muito também o fetiche da alma gêmea, né? Isso foi ensinado por Hollywood, isso foi ensinado, né? E você não consegue... Eu não acredito em alma gêmea, tá, gente? Eu acredito que existem várias almas gêmeas por aí que você pode se conectar. Por que não existe uma alma gêmea? Que em geral você vai pro seu relacionamento e você vai com um checklist, né? De coisas assim, ó. As pessoas fazem isso hoje em dia. Um checklist. Tem isso, não tem isso. Tem isso, não vou aceitar. Tem isso, vou aceitar. Porque elas estão em busca da alma gêmea na cabeça dela. A pessoa que vai se conectar com tudo. Daquilo que é 100% o perfeccionismo, né? E você vai descobrir ao longo do seu relacionamento que a pessoa não se conecta com tudo com você. Então você não pode ser... Né? Você não pode ser intransigente com as coisas. Você tem que estar interessado de fato na pessoa, né? E se interessar pelas coisas é o que transforma você numa pessoa interessante no final das contas. Porque se você não se abre pra nada, não se interessa primeiro por uma coisa, você não tem como absorver coisas no seu repertório para que você se torne interessante para outras pessoas. Sim. Né? As pessoas não estão abertas. Elas vêm com uma série de parâmetros na cabeça delas e uma série de limites, assim, que elas aceitam e que elas não aceitam, a partir daqui sim, a partir daqui não, sem pensar que o mundo tá aí para ser absorvido, né? As pessoas precisam se abrir para as coisas para conseguir absorver e entender o que é bom para mim, o que não é bom, o que eu gosto e o que eu não gosto. Sim. Então, o que eu acho principal para uma pessoa se tornar interessante é se interessar primeiro pelas coisas, para conseguir absorver coisas do mundo e conseguir passar esse conhecimento depois. Conseguir se expressar de maneira que você coloque ali, na tua autenticidade, a forma como você é. Né? Ou seja, entrar dentro de um movimento de expansão de consciência, exatamente, de se interessar pelo que o outro está fazendo, que às vezes é algo até que você não valida tanto, tentar entender, compreender, ganhar compreensão daquilo para se tornar interessante para esse outro, né? Exatamente. As pessoas interessantes, elas têm um grande horizonte psicológico. O que é isso? Elas já colocaram o conhecimento delas, já colocaram a atenção e o interesse delas numa gama grande de coisas, né? E conseguiram ali peneirar o que é interessante para elas, o que não é, e adquirir isso como uma bagagem, né? E aí depois é como se elas abrissem essa bagagem para as outras pessoas e as pessoas vissem se elas são interessantes ou não para elas, né? Se você não tiver isso, se você não se interessou por nada, se você não tem consistência de atenção, se você não tem presença total na hora que você está aprendendo alguma coisa, se você é disperso, se você não se interessa muito por nada, você vai virar o quê? Você vai virar uma massa. Que é aquele pessoal ali que tá tudo misturado numa maçaroca ali, que é tudo igual. Tá todo mundo alienado. Isso não vai fazer de você uma pessoa autêntica. Sim. Né? Não vai fazer de você uma pessoa que se destaca. Você só vai ser interessante a partir do momento que você se interessar de fato pelas coisas. Né? E a partir do momento que você conseguir absorver aquilo e mostrar para outras pessoas para ver se as pessoas se conectam com você ou não. E veja que interessante que veio na minha cabeça agora. Você disse que era da área de fez medicina, saiu, foi para a área de audiovisual, começou a falar de política no Instagram e começou a se interessar por relacionamento por conta de uma resposta que você deu. Sim. E hoje você tem um público gigante que se interessa pelo seu conteúdo justamente porque apareceu ali pra você, você se conectou com aquele assunto e foi ter mais conhecimento para ajudar, para passar isso à frente. Então isso a gente tem que também colocar dentro dos nossos relacionamentos. Com certeza. É claro que tem assim, não vou dizer que é um dom, né? Não vou dizer que eu tenho um dom para relacionamento. Mas eu tenho uma certa habilidade ali minha, né? Cada pessoa tem uma característica. É um dom. Né? Assim. Mas cada pessoa cria a autenticidade dela a partir do momento que você se abre pra coisa, você vê se você se encaixa ali, né? E você desenvolve a coisa. É um dom. Né? Eu falo muito isso pro Daniel, assim, eu falo, Daniel, a gente tem que ficar, porque o Daniel, ele tem um dom, que ele não faz mais isso, mas é pintura e atividades manuais. Caramba, eu não sabia disso. Tem uns quadros lá em casa, a Kelly que tá aqui, ela sabe que o Daniel pintou e tem umas esculturas que ele fez em barro quando ele era mais jovem.
devia ter uns 14, 15 anos, assim, tu olha e fala assim, que isso? Gente, que legal. É um trabalho de fato artístico. Inclusive, lá em casa quem cozinha é ele. Caramba. Porque ele tem eu sabia que ele cozinhava. Ele tem esse dom, ele tem essa habilidade manual, mesmo. habilidade, manual. E eu sempre falo isso pra ele. E ele entende que esse dom, essa habilidade, não foi pra frente porque ninguém, de fato, percebeu isso e impulsionou ele. E eu sempre falo pra ele, Daniel, a gente tem que ficar muito atento ao dom, à habilidade da nossa filha. Se é exatas, Sim. se é né, um trabalho mais assim, se é música, o que que é. Pra gente dar condição de desenvolver aquilo. Dar condição de desenvolver isso pra ela. Então, você tá falando aqui de dons, de habilidades. Eu tenho a habilidade de conectar vários assuntos. Isso é um presente de Deus pra gente. Eu acredito. Então, quando a gente, de fato, entende isso, a gente consegue pegar todas essas nossas habilidades, esses nossos dons e colocar pra dentro dos relacionamentos. Sim, e você só vai se encontrar ali a partir do momento que você servir naquela área, né? Você fica servindo para os outros, você está sempre interessado em multiplicar a coisa, em me passar a coisa. Exato. Senão você não consegue se achar na coisa, você não consegue Foi muito legal você ter falado isso, porque ultimamente, né, você sabe que eu tenho estudado bastante mentalidade. E ultimamente eu tento fazer uma conexão de mentalidade com o Cristo, com o movimento dele, né? Com o movimento da vida dele aqui na Terra. E quando a gente vai estudar sobre mentalidade, a maioria dos autores fala, até mesmo, claro, Santo Hilgarda, né, que o importante é a gente trabalhar a multiplicação. Porque se você for observar o exemplo do Cristo, o que ele fazia? Ele multiplicava os peixes, ele multiplicava os pães. Então não é só somar na vida do outro, nem dividir, nem diminuir, claro, mas a gente às vezes acha que é só somar, né? E o importante, de fato, é multiplicar. E quando a gente coloca essa teoria da multiplicação dentro dos nossos relacionamentos, o cenário que às vezes está meio embotado e está meio sombrio ali, uma pessoa que não consegue se relacionar, porque ela é muito individualista ou muito relativista, ela consegue de fato se conectar com alguém e se relacionar quando ela coloca essa multiplicação no dia a dia dela. Eu falo isso no meu curso, no curso de relacionamentos que eu tenho. E nesse módulo de como ser interessante, eu falo que um dos pilares para você se tornar de fato uma pessoa interessante é você ser generoso. Porque quando você não é generoso, você não está olhando para o outro, não está querendo levar de fato uma expansão de consciência para o outro, para que ele ganhe com isso também, você se transforma em uma pessoa manipuladora e não influenciadora. Sim. Porque ser interessante é o quê? Você consegue exercer uma influência na outra pessoa. A pessoa só te reconhece como uma pessoa interessante se ela se deixar influenciar por você e ganhar alguma coisa com aquilo, né? Ou expandindo a consciência, ou tendo contato com um assunto que ela nunca teve e você tá mostrando isso pra ela, tá aumentando esse horizonte de consciência dela. E no final das contas, você só vai fazer isso, né, de uma maneira boa, visando o bem dela, se você é uma pessoa generosa. Porque se você não for, você passa de influenciador e interessante, né, pra manipulador. Que você tá sempre fazendo isso em vista de alguma coisa de bom pra você. Então você seduz a pessoa. Sim. Entendeu? Você tá sendo interessante pra seduzir as pessoas. Só se você estiver ganhando de fato e algo. E essa é a minha grande crítica em relação a coaches de relacionamento, pessoas que falam sobre relação na internet, é que elas querem te fazer parecer interessante. E o meu foco é fazer você ser interessante, de fato. Né? Não adianta você aparecer no primeiro encontro, uma pessoa super interessante, falar ali técnicas e colocar 5 formas de ser interessante. Mas, meu filho, se você tiver uma relação com essa pessoa, ela vai descobrir que você não é. Como é que você vai manter isso? As pessoas não estão focadas em relacionamentos a longo prazo. O nome do meu curso é Feito para Durar, o curso que eu tenho de relacionamentos. Porque eu acredito em relacionamentos sólidos. Não simplesmente fachadas, que você tá ali querendo mostrar uma coisa que você não é de fato. E pra você ser interessante, vai tomar tempo, vai tomar seu tempo. Você precisa ter atenção em assuntos por um tempo, de maneira consistente. Você precisa trabalhar em cima daquilo ali pra se desenvolver. No meu módulo sobre como ser interessante no meu curso, a pessoa não sai de lá interessante, porque isso é impossível, né? E as pessoas estão prometendo isso hoje em dia aí num vídeo de YouTube de 10, 15 minutos. 15 minutos para... Traga o seu amor de volta em 3 dias. Não se engane, estão te enganando, tá? E essa questão mesmo assim de ser interessante, uma vez eu até vi, foi alguma live do Ítalo mesmo, que ele falou de... Eu não lembro direito, não lembro o nome do filme. Era um filme que era um médico que estava indo lá fazer uma prova. É o Mentes... Eu não sei. É com Cuba Gooding Jr., eu acho.
Eu sei qual Ele é. tava indo lá fazer uma Ele é prova. um cirurgião, ele tá fazendo uma prova. Aí os outros cirurgiões, todos eles eram do mesmo gabarito, né? Então, assim, tecnicamente... Tem o mesmo nível técnico, né? Tecnicamente, todos eles acessariam o positivo ali, todos eles passariam na prova, tecnicamente. Mas o avaliador, o professor, ele colocou uma música clássica lá na hora do teste. E esse médico... O concorrente dele? O concorrente, ele conhecia a música. E ele falou coisas interessantes sobre a música. Então, essa multiplicação de conhecimento trouxe o quê? A visão... E ele ganhou o cargo. Ganhou o cargo, porque o médico, o professor que estava ali escolhendo os que eram tecnicamente iguais, claro, se interessou por aquele que conhecia aquela música clássica que ele colocou na hora da... Então isso a gente Ele se destacou de alguma maneira. Se destacou, porque ele no básico todo mundo era meio que igual, né? Era todo mundo muito bom e muito... tinha conhecimento técnico igual, né? E o que você acha, né? Que você falou assim, hoje todo mundo tem um checklist, né? Os pré-requisitos lá. Tem que ser isso, rico... Exatamente. Né? O que você acha que uma pessoa tem que, de fato, levar em consideração? Tem que ser um pré-requisito para ela se relacionar, ali na hora de se relacionar. Tem alguns valores, Pri, que você não pode deixar passar, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer construir família, você quer ter filho. Não fica se enganando do lado de uma pessoa que você está super apaixonada, porque é muito interessante, que fala explicitamente na sua cara que não quer ter filho, não pensa em ter filho. Não fica pensando que você vai mudar essa pessoa. Então, tem alguns valores, assim, como família, que eu acho que você tem que prestar muita atenção. Alguns valores até, assim, de temperamento mesmo, de comportamentais. Pessoas muito extrovertidas, que se relacionam com pessoas muito introvertidas. Pessoas que gostam de estar com os outros, que gostam de relação, que gostam de estar fora de casa, fazer coisas, interagir com pessoas que são muito introvertidas, que gostam de estar em casa. Pra ela tá bom estar em casa, não precisa se relacionar com ninguém, que não vai gostar de festa. São coisas que parecem bobas, mas que ao longo de uma vida e de uma vida de casamento vão se transformando em grandes ruídos. Fica muito incompatível. Muito incompatível. Não existem valores, você vê que eu falei duas coisas que parecem assim, uma meio boba, né? Pessoas introvertidas com pessoas extrovertidas, com outra que é muito sério. Uma pessoa querer uma família, querer ter um filho e outra não quer, simplesmente, né? Então, tem alguns valores assim que as pessoas ficam olhando, que às vezes são muito assim, sublimes, né? Então assim, se a pessoa acredita na mesma religião que você ou não, quantas vezes a gente vê pessoas que não tinham, você mesma, né? Você mesma. Você nem tinha uma religião muito própria ali, tinha né? Algumas coisas que eu acreditava coisas. E lia. Exatamente, e você mudou. Sim. E você mudou, você se converteu e tudo. Então você tem que perceber o que pra pessoa... E depois o Daniel. É um valor muito consolidado. E o que pra pessoa é uma coisa assim que ela diz ser, mas que na verdade não tem muita base ali construída. E que é possível de se modificar ao longo de uma relação. Eu não estou falando pra você ficar na sua cabeça de que, não, eu vou mudar ele, eu vou fazer ele passar a querer uma coisa que eu quero. Não é isso. É você conseguir perceber nas entrelinhas o que é pra pessoa um valor muito consolidado e o que não é um valor tão consolidado assim, que é possível de vocês chegarem num meio termo, ou que é possível, inclusive, de você mostrar pra pessoa que existem outros valores e ela aderir àqueles valores de você. E isso a gente faz no período do namoro. Não adianta você querer, numa ficada, você querer, assim, uma semana de conhecimento da pessoa, querer mudar isso, ou querer saber, não, só vou namorar com ela se ela gostar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não vai acontecer, entendeu? É pra isso que serve o namoro. É pra isso que serve o namoro. As pessoas levam tão a sério o namoro... Pra filtrar, né? Pra filtrar. Pra você ver ali se vocês vão chegar a um denominador comum. Se você vai conseguir entender se os valores da pessoa vão se encaixar com o seu, pra que vocês consigam ter uma vida sólida de casamento pro resto da vida. E que vocês não tenham mais esses atritos lá, entendeu? Então, as pessoas, elas subestimam um pouco o papel do namoro. Sim. Né? O namoro, ele tem esse papel de você entender se vocês vão encaixar valores. E eu adoro uma frase que você usa muito, né? Que o namoro foi feito para acabar. Acabar, meu filho. Não, olha só. Namorando 10 anos. Não, peraí. Kelly tá rindo. Mas é sério, eu vejo um povo assim namorando 10 anos. Mas assim, não é uma galera que tem 17 anos, é uma galera... Isso, Pri. Isso me assusta. Porque uma coisa é só eu arrumar um namorado com 15
e sei lá, namorar até os 20. Eu falo de uma forma lá no Instagram que parece que eu sou super intransigente e sensacionalista. Namorou mais de 3 anos, esquece, vai dar problema. Não, existem casos e casos, né? As pessoas começam a namorar com 17 anos. E aí, vai casar? Não dá, não tem Exato. Vai ter o que comer, não vai ter onde morar, né? Sim. Mas se você tá namorando há muito tempo e tem um problema real no namoro, você pode ter certeza que o problema é o tempo que vocês já estão e que a coisa já passou da validade há muito tempo. As pessoas não veem isso, né? E outra coisa também, dessa questão de passar da validade, que eu acho que a gente pode falar que você, voltar um pouquinho aí no que você falou, que tá tudo muito assim, descartável. Tá tudo muito descartável. Você acredita que essa tecnologia que a gente tem hoje de Reels, 1 minuto e meio, isso faz com que a nossa mentalidade também ache que o outro é descartável? Sim, com certeza, mas é engraçado que as pessoas, elas inverteram mesmo os valores, né? As pessoas parecem muito descartáveis no casamento, mas na hora do namoro, elas dão tanta importância 15 anos namorando. 15 anos namorando, ou então tem que ter consciência, como é que fala? Afetiva. Que o pessoal fala o tempo inteiro. Eu não sei. Consciência afetiva. Responsabilidade afetiva. Você tá adorando essa palavra agora, né? Você tem que ter responsabilidade afetiva. Você não pode terminar com a pessoa e deixar ela na vala e não sei o quê. Cara, no namoro, você tem que fazer isso, senão você não tem saída. Você não tem como ser o vilão da história, ou seja, a pessoa que tá terminando, que não quer mais a outra, e ao mesmo tempo querer ser o consolador dela. E aí ficam ali aquelas relações eternas, dependentes, você não consegue se livrar nunca. Mas lá no casamento não. Lá no casamento assim, tá ruim, separa, vai pra outra. Já tentou casar, não deu certo, separa, passa pro próximo. O divórcio, ele foi muito banalizado, enquanto o namoro, houve uma total inversão de valores, enquanto o namoro as pessoas ficam ali se prendendo a pessoa eternamente. Pois é. Né? E não passam pra próxima etapa, e não percebem que aquilo ali foi feito pra acabar mesmo. O namoro foi feito para acabar. Ou você casa e ele acaba, que você vira cônjuge, ou você termina mesmo e manda a pessoa, manda um WhatsApp pra ela e acaba com tudo. Não tem problema nenhum mandar um WhatsApp. Vamos comer um biscoitinho pra vocês se recuperarem depois dessa. Biscoitinho da alegria, pra gente ficar feliz. E agora, depois desse nosso biscoitinho da alegria, pra gente, né, equilibrar os humores aqui, eu queria saber, Mila, quais são os problemas assim que você mais vê nos relacionamentos? O que as pessoas mais enviam pra você que de fato é um problema? Eu abri uma caixinha de pergunta outro dia com isso, perguntando exatamente essa pergunta. Qual a maior dificuldade que você encontra nos seus relacionamentos? E eu abri, assim, não só para relacionamento amoroso, mas com pai e mãe, com amigo, né? Com chefe, com filho. E o que as pessoas mais me falavam, que eu já desconfiava, inclusive botei um módulo desse no meu curso, é a comunicação. É o que eu falei. Comunicação. Parece que eu falo outra língua com a pessoa não me entende. Parece que o que ele tá falando não tem nada a ver com o que eu tô querendo colocar ali na mesa. Então, as pessoas, elas acham que elas já têm um poder comunicativo, porque eu aprendi a falar, né? Eu fui alfabetizada, eu sei falar, eu falo português, né? Mas as pessoas não sabem se conectar. Porque a linguagem, ela foi feita pra isso, pra você conectar com outra pessoa, né? Se você não conseguisse se comunicar, como que você tem uma relação com outra pessoa? Pois é. Você tem uma relação só pela atração sexual, atração física? A gente sabe que não é isso, né? Tem muita gente, inclusive, que você tem uma puta de uma conexão, uma puta de uma química, que nem gosta de dizer outro dia, mas que você não consegue se enxergar casando, se enxergar tendo uma vida a longo prazo. Por quê? Porque essa conexão física não basta. O que precisa para dar o contorno geral e para garantir que você tenha um relacionamento sólido? Que você consiga se conectar com a pessoa. O que é se conectar? É se comunicar com ela e entender se vocês têm uma afinidade. E para isso você precisa da comunicação, você precisa da linguagem, você precisa ter a habilidade de se expressar. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. Eu acredito que essa dificuldade ela possa existir por conta da rotina automática. Sim, também. Acorda, tá naquela rotina automática, não tem nem 5 minutinhos pra fazer a rotina diária, que é raspar a língua, tomar um chá, beber água, observar o movimento do dia. A pessoa já acorda ali meio que atrasada no automático, tem que tomar banho, tem que vestir o filho pro colégio, não toma café da manhã com a família, porque não dá tempo, então ninguém se comunica. Aí vai cada um pro seu emprego, pro seu trabalho, ou enfim, trabalha em home office, separado, e depois chega lá no final do dia. Pega o filho no colégio e ninguém senta à mesa pra jantar. Ou senta, fica vendo televisão, o jornal. Aí quando vê o dia, acabou. Ninguém se comunicou. A vida automática é uma vida vegetativa, é uma vida animal.
se você não tá usufruindo ali do dom maior do ser humano, que é a conexão, a linguagem, a capacidade de se comunicar, com palavras que sejam, ou sei lá, com gestos, nem todo mundo sabe falar, mas se comunica de qualquer maneira, porque existem linguagens específicas para isso. Se você não está utilizando o dom da linguagem, que é o dom que diferencia a gente dos animais, tá vivendo nesse automático aí, que você faz as coisas ali porque são um padrãozinho, vivendo uma vida veterinária, isso vai vai corroer as bases do teu relacionamento com as pessoas, com o filho, com o marido. E é engraçado, eu acho muito graça disso, porque essa sua caixinha eu até mostrei pro Daniel, que eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso que eu tô lendo aqui na caixinha da Mila. Essa falta de comunicação, eu acredito que também impacta no relacionamento do sogro ou da sogra por conta do cônjuge. Que uma vez eu li lá na sua caixinha que alguém escreveu assim, minha sogra pegou meu filho pra dar uma volta no carrinho e voltou com o cabelo cortado. Eu falei, eu não tô acreditando. A minha sogra, infelizmente, já é falecida, porque eu gostaria muito que ela estivesse viva, que ela ia curtir, de fato, muito essa vida que a gente tem hoje. Sim, né? sim. Eu acho que ela nem tinha imaginado que a gente ia ter filho, que a gente ia estar onde a gente está, juntos e tal. E eu não imagino a minha sogra, que inclusive é a Ana, o nome da minha filha é Ana, em homenagem à minha sogra, de tanto que eu gostava dela. Eu não consegue imaginar ela fazendo uma coisa dessa. Pegando a Ana Sofia, dando uma volta aqui no quarteirão e voltando com o cabelinho cortado, porque eu ia dar um chilique. Mas então, Pri... E também ela entenderia que eu jamais aceitaria isso, porque a gente tinha de fato... Essas coisas não acontecem do dia pra noite. Não é assim, é muito difícil você ter uma total confiança na pessoa, você conhecer ela, saber, e de repente acontece uma coisa dessa. Não é, as pessoas não te surpreendem tanto assim, né? Elas não vão do 0 ao 80 assim, a não ser que sejam esquizofrênicas, aí outra coisa, mas você sabe que elas são esquizofrênicas e que só elas seriam capazes disso, né? Então, por que isso acontece? A pessoa não setou limites desde o início. Ela não se preocupou em conhecer de fato a sogra desde o início e saber até onde ela iria, entendeu? Ou deixou passar várias coisas e não se preocupou, entendeu? Não tinha uma comunicação com o marido que fizesse o marido impor o limite, impor o limite. Exato. Ou seja, é um problema de comunicação desde o início. Exato. É um problema de entender o outro e ter real interesse no outro para você poder também setar os suas fronteiras, né? Até onde você vai, até onde você deixa ir com você, até onde você não deixa, né? O que você aceita e o que você não aceita, né? Essas coisas não acontecem do dia pra noite. A minha sogra, meu Deus, eu amo ela, nunca esperava isso dela. Cara, no fundo tem várias coisas ali que são sinais que você deixa passar. Você deixa passar sinais desde o início do seu relacionamento porque você não tá muito focada em fazer um relacionamento sólido, né? Porque até mesmo de fato você depende, de certa forma, por algum motivo você deixou passar coisas. Você deixou passar coisas pra esse tipo de coisa acontecer, assim, de uma maneira frequente, né? Coisas que te incomodam o tempo inteiro. É tua responsabilidade. A autorresponsabilização é a verdadeira liberdade. Porque quando você tem responsabilidade, você pode... você sabe como agir, né? Quando você terceiriza todas as responsabilidades, você fica cobrando o outro, só que você não tem controle sobre isso, não tem poder sobre o outro, né? Ou não deveria ter, as pessoas fazem o que elas querem, né? Sim. Elas têm que ter autonomia também. E você acha que essa sogra poderia ser vista como uma sogra tóxica? A culpa é da sogra? Sim. Sim. Só que o fato de você estar se relacionando com pessoas tóxicas não te exime da culpa também. Sim. Entendeu? Porque você deixou passar coisas. Sim. Né? Você não tem uma comunicação plena ali com o teu marido que faça com que ele entenda que isso é inadmissível e que ele coloque os limites. Né? Que é aquela questão da maturidade que você fala, né? Falta maturidade. É por isso que eu falo que relacionamentos abusivos, eles são feitos por duas pessoas que são tóxicas. Sim. A sua maneira. A sua maneira. Porque a pessoa que aceita tudo isso, ela de alguma forma, ela usa a posição de vitimismo dela, a posição de estar por baixo da situação, também como uma tentativa de poder. O poder ele pode vir de cima como ele pode vir de baixo. Existe a pessoa que tem total poder sobre a outra, né? E que tem um status maior, ou que tem mais dinheiro, né? E tem a pessoa que se faz de vítima e tenta controlar a outra por essa posição de vítima. Por essa posição de vítima, entendeu? Todo mundo tá querendo ali, tá no embate de poder, né? Cada um usa as suas ferramentas. Sim. É claro que o relacionamento abusivo
Tem a pessoa que é mais mau caráter, né? Que tá ali controlando a outra. Sim, que quer a gente vai subjugar falar a outra. disso daqui a pouco. Tô pulando assunto. Não, pode falar. É, porque você falou de relacionamento tóxico. Mas eu... E é isso, não adianta você ficar botando só a culpa na outra culpa pessoa. no outro, né? Não adianta, Até porque entendeu? você tá aceitando aquilo, ainda Tá mais aceitando aquilo. à luz de 2023, né? Você tem os seus motivos também pra estar aceitando Entendi. aquilo. Entendeu? Entendi. E em geral é isso. Essa posição de vítima pra você... Às vezes é até aquela validação, né? A validação total. Aham. É uma maneira, você transforma aquilo numa arma, entendeu? Você transforma aquilo numa arma pra conseguir o que você quer também. Pra chamar Né? atenção. Pra chamar atenção, pra ter validação. Né? Entendi. Já que você falou de relacionamentos tóxicos, vamos entrar num assunto que, inclusive, quem sabe, quem me segue, sabe que eu quase não falo de relacionamentos, né? Na minha rede social, nem nos meus cursos. Mas eu falo de mentalidade. E sempre quando a gente entra no estudo da mentalidade, a gente está entrando no estudo da comunicação, do relacionamento, etc. E veio uma pergunta recentemente para mim, uma não, várias, diversas, que eu até conversei com você. E fui estudar o assunto igual a Mila. Eu comecei a estudar o assunto porque me mandaram uma pergunta na caixinha do Instagram, achei aquilo interessante, a minha resposta foi boa e eu entrei nesse assunto. Mandaram uma pergunta para mim sobre narcisismo. Isso aí é o assunto do momento. Eu quero que você me fale sobre isso, porque assim, é o assunto do momento, mas pelo menos pra mim, foi uma novidade. Sim. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei assim, caramba, eu acho que eu já me relacionei com um narcisista. Talvez ele não seja diagnosticado psiquiatricamente como narcisista, um namorado que eu tive há muitos anos atrás, mas ele tem diversos traços, né? Diversos comportamentos que me colocaram na época que me levaram para um relacionamento abusivo. Só não foi mais abusivo porque eu coloquei um corte, um ponto final, porque senão, de fato, a responsabilidade a longo prazo seria minha. Sim. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre os narcisistas. Por que eu falei que é o assunto do momento? Porque as pessoas, elas estão começando a ter muito contato com esses traços, né, com esse tipo de comportamento. E elas escutam também, né, sobre isso, se falando na mídia, né, segue uma pessoa que fala sobre isso. Então a coisa começou a pipocar, mas também começou a ser muito banalizada. Sim. Né? Porque todo mundo virou narcisista agora. Pois é. Por isso que eu acho que eu tô recebendo muita pergunta na caixinha. Todo mundo virou narcisista. Tem algum problema, é narcisismo. Mas também, Pri, porque se a gente pensar, assim, cada tempo produz os seus transtornos, né? Cada era produz os seus transtornos. Tá. Então, século XIX, histeria, né? As mulheres eram histéricas e tal. Hoje se sabe que muitas dessas mulheres tinham sofrido traumas sexuais, né? Então a gente começa a estudar mais, Sim. começa a perceber o que está gerando aquilo, né? Século XX, depressão, estresse. Século XXI, narcisismo. A gente vê claramente isso, né? Não sei se tem mais pessoas de fato narcisistas ou se as pessoas estão manifestando traços narcisistas. É uma mentalidade coletiva. Como uma resposta ao comportamento do tempo, né? O comportamento da era. Faz sentido. Você vê hoje em dia, coisa que nunca se viu, redes sociais. O que são as redes sociais? É você poder se colocar ali e postar foto, dizer o que você está fazendo, dizer como que você tem o melhor carro, dizer como que você está ganhando mais, e a cultura da performance, de como você é melhor. Uma validação, uma necessidade de validação que as pessoas estão podendo hoje em dia fazer de casa, com o celular na mão. Ou de qualquer lugar do mundo, né? Porque são os tais nômades digitais, né? Antigamente, um narcisista, para ter essa validação, ele precisava sair de casa. Claro. Ir em festas, estar presente no meio social dele, para conseguir essa validação no contato com o outro. Hoje em dia, as pessoas fazem isso sentada no sofá. Então, é claro que essa mudança de comportamento, né, novas tecnologias, elas vão gerando novos transtornos. Esses comportamentos, vão gerando novas desordens, né? Reality show. O que é o Big Brother? Sim. O que é o fenômeno do Big Brother? Todo mundo quer entrar no Big Brother hoje em dia. Pra conseguir validação, pra conseguir fama, pra conseguir dizer que você... Holofotes. Holofote. O holofote. É a cultura do holofote, né? Virou, assim, um mercado, a coisa, né? Câmera do celular. As pessoas não tinham acesso à câmera como elas tinham. Elas não conseguiam se ver. Gente, ver se elas estão bonitas ou não. Eu tenho 39 anos. O primeiro 39 anos. O primeiro computador que eu vi na minha vida, eu tinha 13. Sim. Um celular, que era aquele tijolão preto, lembra? Sim. 15. Câmera no celular, eu acho que foi agora, quando eu tinha mais de 20 anos. Antes disso, foi a Cybershot, lembra? Era aquela câmerazinha da telinha. Sim.
E essa câmera, você via na hora ali no digital. A câmera anterior a essa, você tinha que ter o trabalho de ir na Kodak pra você imprimir o negócio, esperar ficar pronto, né? Demorava umas 3 horas pra ficar pronto. No dia seguinte, você não tinha essa validação, você não tinha essa capacidade de se olhar e de se amar e de se apaixonar por si mesmo assim tão fácil. Hoje em dia tem filtro do Instagram que você fica lindo. Ai, eu adoro os filtros. E é uma ilusão, porque você nem é bonito assim. Ah, mas eu sou bonitinha. Vocês estão me vendo aqui sem filtro. Gera transtorno de imagem. É verdade, é verdade. Mas é tudo uma cultura do eu. Tudo uma cultura da autoestima. A cultura do amor próprio. Isso foi gerando traços narcisistas. Né? Claro. Nas pessoas, isso é óbvio. Inclusive veio agora uma coisa na minha mente que você falou, dessa questão dos traços narcisistas. Eu estava lendo um livro agora recentemente que eu estou estudando muito sobre dinheiro. Abundância, estado de espírito abundante e prosperidade e dinheiro. E aí tem um autor que eu esqueci o nome dele agora, não tá me vindo na minha cabeça, mas ele fala o seguinte: a mentalidade de escassez. Então a pessoa ela pode ser próspera, pode ser rica, mas ela tem uma mente escassa. Tá? Ele diz que o comportamento da atualidade leva as pessoas a terem uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez estimula a competição. E ele fala que esse tipo de competição te leva a esse tipo de comportamento para você estar sendo validado o tempo todo, porque você tem uma necessidade de ser o centro. Sim. Então, por exemplo, hoje quando eu vejo dentro da minha área, não só da minha área médica ou de infoprodutora, que vende curso de desinflamação, espiritualidade, etc., quando eu vejo hoje dentro da minha área, a gente vê, de fato, não são todos, porque são poucas pessoas, todo mundo se conhece, mas a gente vê algumas pessoas tentando validar através dessa competição. A pessoa não está ali somando comigo. Sim. Ela não está somando com o meu conteúdo, ela está o tempo todo competindo comigo. Precisando ganhar. Precisando ganhar, sei lá, mais seguidor, mais like, mais aluno, enfim. E a pessoa não consegue entender que, de fato, o universo é abundante. Então tem lugar para todo mundo dentro de todo o universo, porque é tudo muito abundante. A pessoa que vai se conectar comigo, ela também vai se conectar com você e também vai se conectar com outra pessoa que fala a mesma coisa que eu. E tá tudo bem, todo mundo sai ganhando nesse esquema. Mas pro narcisista, tudo é um jogo de competição, realmente. Pro narcisista mesmo, narcisista de fato. mesmo, tudo é um jogo de... Quando ele manifesta o transtorno, de fato, de personalidade narcisista, tudo é um jogo de competição. Eu vi, inclusive, que é um transtorno de personalidade. Que é um a transtorno pessoa, de personalidade. Ela tem uma dificuldade de perceber. Então, o que acontece? Estudando muito mentalidade, Maxwell te fala muito sobre autoimagem, né? Então, se você tem uma baixa autoestima, se você tem um relacionamento desajustado, se você tem uma mentalidade de escassez, de não merecimento, e eu vejo muito isso no meu Instagram, as pessoas falam: nossa, eu comecei a prosperar na minha loja, mas eu acho que eu não mereço ganhar o que eu tô ganhando. Aí ela tem uma autoimagem desajustada dela própria, porque ela não se vê como próspera, e ela produz esse resultado no trabalho dela. Só que essa pessoa do transtorno de personalidade, ela também tem uma autoimagem desajustada, só que é pro mais. Então ele sempre tá se vendo de fato num pedestal. É o fetiche de grandiosidade. Se vendo melhor. Ele sempre quer holofotes. Então ele está inscrito dentro de 2 vícios que Santa Edelgarda fala. Arrogância e inveja. E arrogância, a gente só mata esse vício com a humildade. É soberba e vaidade, né? Soberba e vaidade. Soberba e vaidade, é isso. Pro narcisista é tudo em torno disso. Sim. E uma pessoa que se relaciona com um narcisista, não só relação, né, casado, mas também pai e mãe, filho e mãe, filho. Isso mandam pra mim também, minha mãe é narcisista. Sim, muito. bizarro, Pais narcisistas, né? É uma coisa que também tá assim, hoje em dia é um super diagnóstico. As pessoas diagnosticam muito narcisismo com os pais, né? Pais narcisistas. E aí, o que acontece? O pai, a mãe narcisista, o que ele quer? Sempre ter a atenção completa do filho e vai produzindo um filho inseguro, né? Um filho desajustado com autoimagem. E quando a pessoa não entende que essa pessoa, a narcisista do transtorno de personalidade, de fato ela tem isso, porque é um transtorno, uma deficiência de empatia, ela não consegue nunca, né, se colocar na posição visual do outro, a pessoa não consegue entender de fato o que isso está acontecendo. E aí a autoimagem, essa autoestima dessa pessoa vai cada vez mais
baixando. E eu li, né, eu fiquei estudando. E é engraçado que, na verdade, eles demonstram ser os que mais têm autoestima, né? O narcisista. O narcisista. É incrível. Mas tem uma insegurança profunda ali dentro. Profunda. Por isso que ele quer ser idolatrado. O narcisista, em geral, ele tá na quarta camada. Ele tá lá na quarta camada também. Ah, não, com certeza. Porque tem uma insegurança ali nele que ele não consegue se livrar. E aí ele precisa ficar se provando o tempo inteiro. Pois entendeu? é. Precisa ouvir que ele é o melhor. Precisa ouvir que ele é o mais bonito. Que ele é o bambambam. Sim. Essa necessidade vem de uma profunda insegurança. E o que gerou também esse boom hoje em dia de diagnósticos de narcisistas é também, eu já até conversei isso com meu irmão, né, meu irmão psiquiatra, as pessoas confundem por não terem muito a consciência, o conhecimento Não tem conhecimento. não tem o conhecimento da maturidade, né, da jornada da maturidade lá, que eu ensino, que a gente teve contato pelo Olavo. Eles começam a diagnosticar muitos quarta camadas só olhando para a autorreferência deles como narcisistas. E na verdade não é. Nem sempre é um narcisista. Ele é só autorreferente, entendeu? Ele é autorreferente, tá querendo ali um embate de poder, ele tá querendo sempre estar por cima, ele é controlador. Mas nem sempre é um diagnóstico de narcisismo. Né? Mas seriam traços narcisistas. Tem traços, esse tem manifesta, tem cura. Esse tem cura. Exatamente. Porque o que eu entendi estudando é que quem tem de fato transtorno de personalidade, como ele não é humilde, ele não consegue Sim. Praticar essa virtude, ele não tem. Por causa da soberba, como se ele né? não tivesse cura. Exatamente. Não sei se eu tô falando... mas essa rotulação muito perigosa também, né? De que todo mundo é narcisista e tal, você começa a perder a esperança das pessoas. Né? Porque se todo mundo é narcisista e narcisismo não tem cura, então eu não posso me dedicar a ninguém sempre que eu vejo um traço assim, porque é perigoso. Eu não gosto muito dessa frase assim, não tem cura. Eu também não. Porque eu acredito sempre também. Na cura, até porque eu vejo isso, claro. Eu acho que eu tive um relacionamento... Não, eu tive um relacionamento abusivo. A Kelly já tá ali rindo porque ela sabe que ela conviveu comigo aqueles anos inteiros. Mas, não posso dar um diagnóstico, né? Mas eu acredito, de fato, que as pessoas tenham cura. Sim. Embora esse relacionamento que eu tive, quando eu vejo hoje, a pessoa repete a mesma história sempre, com todo mundo. Inclusive, tem... É a mesma coisa, tem várias namoradas e sempre se acha... E o contrário é verdade também, né? Também, Pessoas que caem em relacionamentos com narcisistas acabam caindo em vários relacionamentos com narcisistas, né? Parece como que se atraísse, né? Parece que vira um imã, porque elas lidam sempre da mesma também. maneira com as pessoas, entendeu? Exatamente. E outra coisa, a frustração, a autoestima baixa, essa frustração, faz de fato com que elas se sintam muito diminuídas. Eu lembro que nessa época, assim, eu lembro que as pessoas falam pra mim, nossa, Priscila, você é tão bonita, o que tá acontecendo com você? Porque eu tava feia, eu tava maltratada. É como se eu me olhasse no espelho e, de fato, eu achasse que eu não tivesse valor absolutamente nenhum. E os meus amigos à minha volta ficavam, que isso, né? Vamos mexer aí os pontos, os degraus, as coisas, vamos subir os degraus, passar por isso, porque... Só que eu era muito jovem. A pessoa narcisista, eu não era uma pessoa de 30 anos, assim, né? Exato. Ela quer que você se sinta assim, justamente pra você ver nela a tua salvação. Ela é a pessoa que tá com você. O narcisista, isso é um traço muito característico do narcisista. Ele faz você se sentir péssima, miserável. E é nesse momento em que você tá ali de joelhos, implorando pelo amor dele, pela atenção dele, é que ele te ama da forma mais forte. É que ele vai te amar. Como ninguém nunca te amou. Quantas vezes você não vê as pessoas falando isso, né? Ninguém nunca vai te amar como eu te amei. Ninguém nunca vai ficar com você. Olha como é que você é uma bosta aí. Pra pessoa estar contigo. Só eu mesmo pra estar com você. Meu Deus, como eu sou uma pessoa que maravilhosa, entendeu? Só eu te aturo. Não tem muito isso? Tem esse discurso. Tem. Né? E é nesse momento que ele se aproveita e te dá amor. E te elogia, né? E dá um monte de presente. E dá um monte de presente. É a mesma coisa que eu quebrar tuas pernas e chegar aqui com a cadeira de roda. A muleta. Olha, te salvei. Sou tua salvadora. Foi você que quebrou minha perna. Foi você que me botou aqui, entendeu? Sim. E as pessoas não veem isso. Eu vi também que eles têm uma característica que é a inveja. Que eles são muito críticos, então ninguém pode ter nada melhor. A pessoa de fato às vezes tá mais próspera ou tem um relacionamento melhor. E eles sempre vão achar um negocinho ali pra falar, não. Mas a inveja ela vem da autorreferência também, né? Também, Você olha pra coisa, você olha o bem do outro
E você se compara com aquele bem, com aquela coisa que você não tem. Você se compara com a pessoa porque ela tem uma coisa que você não tem. Só que não é sobre você. Que é a competição, né? É a competição, não é sobre você. A pessoa conquistou, você não tem capacidade de ficar feliz por ela, porque você já olha pra sua situação, né? É tudo sobre eles, né? Então é tudo sobre eles, adicionado a uma característica de querer ganhar, né? Querer disputar. Então ele precisa ter o holofote. precisa ter o poder que a outra pessoa tem, né? Sempre uma disputa de poder. É engraçado que lendo sobre o assunto eu vi que eles traem a beça. E eles Sim. sempre vão trair, porque aquela pessoa ela tem que virar uma fã dele. Exatamente. Né? Do narcisista. E aí, quando ele já vê que envolveu ali a situação e que aquela pessoa tá com o holofote todo virado pra ele, ou seja, a luz dela tá iluminando só ele. Aí ele já vai pra outra, porque ele, essa luz aqui já tá me iluminando, agora eu preciso de outra iluminação. Então essa pessoa sempre tá atraindo e esse é o comportamento, ela nunca vai parar. São pessoas muito sedutoras também. Isso é uma das fases do relacionamento com o narcisista. Ele primeiro te seduz, ele faz ali o grooming, né, que eles chamam em inglês, que é esse... Como se fosse a pompa do pavão, né? Ele coloca ali toda a pompa dele pra você ser seduzida, né? É o leão, né? É o leão. E aí, quando ele já tá fisgado, aí ele vai pra outra, porque ele precisa desse jogo sempre, de ganhar. Né? O que é a pessoa que é o pathological flirt, né? A pessoa que tá flertando patologicamente. É isso. Ela se sentir validada a todo momento e perceber que ela tem a potência de conquistar outra pessoa porque ela é a maioral e ela é super sedutora. E essa questão, assim, de você se relacionar com uma pessoa narcisista, na verdade, você parece, né? Pelo menos é isso que eu percebo lá no Instagram, as pessoas mandando mensagem. O parceiro, ele sempre vive uma solidão. É como se o narcisista fosse de fato um vampiro, só ele tem a fonte da felicidade e o parceiro não pode participar dessa alegria, dessa felicidade que o narcisista tem. E entra nessa questão de novo do holofote. É como se ele precisasse que você ficasse mal para de fato ele se sentir bem. Você precisa estar na escuridão para ele estar iluminado. Não existem duas pessoas na luz juntos, porque para ele tudo é um jogo de competição. E numa competição, só uma pessoa vence. Ou seja, só uma pessoa pode estar debaixo dos holofotes. E essa questão da traição, né? A gente sabe que nem todo mundo que trai é narcisista, tá? Mas, por exemplo, se eu olhar para o relacionamento anterior que eu tive e eu ver a quantidade de pessoas que eu fui traída e o nível, a qualificação das pessoas que eu fui traída, eu falo, tipo assim, vou colocar aqui que todo mundo sabe, essa história não é, né, segredo para ninguém. A Lara, que foi traída lá por, sei lá, 500 milhões de garotas de programa. Você olha para aquilo e fala, pô, de fato, talvez esse cara ele seja narcisista, né? Talvez, não tem como a gente julgar de fora, mas olhando a situação, você para pensar que, de fato, é uma falha de caráter. É uma falha de caráter. É uma falha de caráter nesse ponto, nesse sentido. E, Pri, é por isso que, pra mim, é muito dificultoso acreditar que o narcisista, ele não tem cura. Que ele não tem melhora. Porque eu acredito na graça divina. Claro. Eu acredito que a pessoa possa se arrepender. E que ela passe a ser uma pessoa boa, de fato. E deixe de ser soberba. Sim. Entendeu? Que ela negue os vícios. E que ela busque as virtudes, entendeu? Então, eu acho muito complicado. Por isso que eu acho muito complicado você botar um rótulo na pessoa, porque você perde totalmente esperança nela. Claro. Né? E como é um transtorno que ele pressupõe que você seja soberbo, né? Ele vem tudo daí, na verdade, né? Soberbo, invejoso, né? Então, você não pode melhorar isso? Né? Será que não tem esperança pra pessoa? Se ela conseguir enxergar que ela tá no caminho errado e querer uma bondade pra ela? Eu prefiro acreditar, também. Que existe. E assim, essa traição que a gente tá falando do narcisista é de fato uma falha de caráter, mas pesquisadores apontam que quando acontece uma traição dentro do relacionamento, uma traição inusitada, e geralmente é por estresse, não só do homem, aqui eu tô falando de homem e mulher. Então, às vezes, a pessoa tá muito estressada e ali numa válvula de escape, ela não é uma questão de falha de caráter, embora até seja, mas aquele estresse, aquela situação toda levou ela a produzir esse efeito dentro da vida dela. E você fala muito sobre perdão, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Sim. Você tocou num ponto que é muito importante que a gente dê atenção, né? As pessoas, em geral, olham para o traidor e, assim, mau caráter, não tem jeito, não é um filho da mãe, né? E, assim, nesses meus anos estudando sobre isso e tendo contato com pessoas me passando... eu também já fui essa pessoa. É um traidor, né? É o cara que trai, não tem jeito, não tem solução. Sim. A gente vê, eu vejo, né, que... pessoas felizes traem,
Pessoas que nunca traíram, traem uma vez na vida. Pessoas que têm um bom relacionamento, traem. Pessoas que são filhas da puta, traem também. E pessoas que não têm que são mau caráter, traem também. Então, a traição... E tem pessoas que não traem. E tem pessoas que não traem. E tem pessoas que não vão trair. Nunca. Não vão trair nunca, né? Porque tá ali, faz parte da constituição moral delas. Né? Elas deram atenção para aquilo, entendem que aquilo ali é um valor, que tem que ser cultivado. Né? Mas é muito errado essa ideia de que certas pessoas são mau caráter e traem, e só trai quem não ama. Isso é mentira. São afirmações mentirosas. A gente vê uma gama de possibilidades de traição dentro do relacionamento. Relacionamento muito longos, que caíram nesse automatismo diário, né? Pessoas que têm questão próprias, né? Que quiseram viver coisas que nunca viveram, trazem traumas. Mesmo, né? De autoestima, trazem traumas e acabam traindo e dizem abertamente, eu amo o meu marido, mas eu traí ele, eu tô errado, eu tô profundamente arrependida e eu acredito que elas realmente amem, né? Não é tão preto no branco assim, as traições, né? E é por isso que eu acho que o perdão, ele é extremamente importante, a possibilidade, você estar aberto para reconhecer o arrependimento do outro, se compadecer com aquilo, querer o melhor para ele e perdoá-lo. Isso é o pressuposto de um casamento, de um casamento. Se você não estiver perdoada, se você não estiver aberta para isso, e se você achar que quem trai tem mais que ser condenado mesmo, é muita falta de compaixão, é muita soberba da tua parte também. A gente tem que ser ensinado a perdoar, a reconhecer o arrependimento do outro e se compadecer com aquilo. Até porque todos nós somos passíveis de erros, né? Às todos vezes, nós? Não da traição, por mas isso de que é outros soberba, erros. por isso que eu falei da soberba. Você acha que você é intocável. Isso não vai chegar no que você. Inclusive, a gente vê pessoas achando que jamais trairiam e que acabam traindo. Entendeu? Então, essa questão da traição, do adultério e do perdão, eu coloco lá no meu curso como assim, o fechamento de tudo. Porque se não tiver aberta a possibilidade do perdão, não dá pra ter um relacionamento. É sempre muito mesquinha a coisa. É sempre muito fatalístico. É sempre muito você querendo condenar a pessoa e botar ela mesmo pra você querendo ser o juiz da situação. Nós não somos juízes de nada. Com a mesma carga que você julga, você vai ser julgado. Claro. Entendeu? E as pessoas não têm essa percepção. Essa percepção, porque a gente volta para essa questão da autorreferência, né? Tá todo mundo se autorreferindo, relativizando tudo. E a questão do pensamento também. Eu acredito que a pessoa, quando ela pensa muito, todo homem trai, toda mulher trai. Aí, de fato, isso pode acabar acontecendo na sua vida, porque você acredita fielmente nessa frase. Né? E você já age com descrença. Já age insegurança. Eu vejo muito isso também. O voto de confiança genuíno e desprendido de interesse é essencial. A pessoa saber que você confia nela. Né? Mas que você também tá aberto a perdoá-la, se for o caso. Né? Muitas das áreas da nossa vida que não prosperam, então trabalho, relacionamento, dinheiro, o que for, muitas das áreas da nossa vida que não prosperam é por falta de confiança. Tanto que lá na minha comunidade, na parte da mentalidade, como é que eu trabalho lá? Eu tenho 2 reflexões semanais e um exercício semanal. Então, uma reflexão sempre é voltada para uma ação, para que aquela pessoa pratique aquela virtude naquela semana, e outra é uma reflexão de uma habilidade mental. A confiança, se não me engano, é o passo 5. Porque se você não tiver confiança em si e transcender essa confiança, levar ela para Deus também, né? Deixar muitas coisas na confiança divina, essa pessoa ela não vai à frente. Então ela não consegue, de fato, subir os degraus, subir o patamar, tanto do pensamento quanto também da vida, do relacionamento dela. Então é super importante. Mas por quê, Pri? Porque elas estão sempre em busca de garantias. Elas só conseguem entregar confiança se elas tiverem todas as garantias possíveis, se elas perceberem que o terreno está 100% seguro. Egoísmo, né? Isso não existe na vida. Você nunca vai conseguir ter garantia de tudo. Tudo. E tá 100% seguro. Esse fetiche por segurança é que faz com que as pessoas nunca tenham confiança. Porque a vida não tem como te fornecer 100% de segurança em tudo. Porque a gente não tem controle. Não tem controle sobre as coisas, sobre o outro, sobre nós mesmos. A gente não pode confiar nem em nós, né? Essas pessoas que traem que nunca imaginaram que fossem trair. Então esse fetiche por segurança é o que mata, porque as pessoas não conseguem entregar o voto de confiança pro outro. E isso é extremamente importante, para que a pessoa consiga agir
com segurança em relação a você. Porque essa questão do relacionamento, eu acho que tem muito essa questão, não é do exemplo, mas é o mastermind mesmo, né? Aquela questão de que o seu comportamento transforma o meu. Então a gente falou lá no início que você falou, quando eu te conheci, né, você não tinha uma religião, você acreditava no negócio ali, seguia, com o tempo você foi estudando, se convertendo, e quando eu vi o Daniel já estava na missa, e depois ele reza mais o terço do que eu hoje em dia, e depois ele vai lá no terço, e agora ele recebe São José em casa, assim, dentro da organização dele, às vezes eu olho para aquilo e falo, gente, o Daniel, ele tá mais conectado que eu? Como assim? Entendeu? Mas eu não mandei ele ir, não. Ele foi vendo aquela transformação gradual, gradativa, o nosso relacionamento foi amadurecendo, foi mudando em certos pontos e ele foi caminhando. Conforme eu fui confiando no processo de que isso de fato ia acontecer. E você fala muito sobre as estações do relacionamento. Eu amo fazer analogias com as estações do ano, até porque o Ayurveda trabalha com as estações do ano. E eu queria que você falasse aqui, para fechar o assunto, sobre as estações do relacionamento. Sim. Eu faço essa correlação com as estações do ano, né? Então, os relacionamentos, como tudo que tá aqui embaixo desse céu, do céu que todo mundo vê, né? As coisas terrestres, elas seguem ciclos, né? Claro. Elas seguem o mesmo comportamento, porque tudo tá dentro do mesmo cosmos, né? Isso aí é o simbolismo das coisas. Então, a gente consegue perceber uma correlação das coisas, dos símbolos, né? Com a nossa atuação aqui. Então eu faço uma analogia nas estações de relacionamento, que eu passo pela primavera dos relacionamentos, pelo verão, pelo outono e pelo inverno, mostrando o que você tem que procurar, né? O que você tem que buscar em cada momento desse, né? Para que você consiga fechar um ciclo que seja ideal. É claro que não tem nada que seja perfeito e que um vai ser igual ao outro, mas não, são certas características ali que te levam a jogar a tua atenção para certas coisas, né? Então, posso falar sobre as estações do relacionamento? Eu vou adorar. Vamos começar pela primavera. Tá. A primavera dos relacionamentos é o quê? É aquele período ali que você tem... A paixão. Você floresce, tem a paixão, colorido. tá tudo colorido. Quais são as características da primavera? Úmido e fresco, né? Então tem aquela frescor, tem aquela coisa úmida que envolve, né? Que envolve você na outra pessoa e você se sente junto com ela, mas não com uma profundidade, mas com uma leveza, com um frescor, que é uma característica mais fria, né? Sim. Você ainda não tá ali no verão, no calor da emoção. Exatamente, não tá naquele calor, naquela expansão e tudo. É uma coisa mais leve e fresca. É como deveriam ser os começos, né? Ou seja, o começo não é pra você ficar julgando a pessoa e botando checklist nela e tentando entender o que diferencia ela de você, onde há o corte, onde há as barreiras. Não, você tá aberto à pessoa, você tá fresco, você tá leve, colorido, né? Assim deveriam ser os inícios. Que nem a gente tá hoje, não combinamos. É isso não que combinamos. Não combinamos, isso aqui é sintonia. Isso aqui é mastermind. Então é isso que você deveria buscar dos inícios. Porque os inícios normalmente são pra ser assim. Quando não é assim, tá fora do eixo. Tá, entendeu? já começa mais ou menos. Tá fora do eixo. No verão, o que acontece? Esquenta e a umidade dá lugar pra secura. Né? Então a secura entra e você sai um pouco aquela umidade. O que é a secura? A secura é a separação. É a ponta da faca. É ali que você consegue fazer os cortes. Né? As coisas secas, as coisas duras, as coisas rígidas, elas conseguem separar uma coisa da outra. Já não tem mais aquela umidade que vem envolvendo tudo e você não sabe o que é eu, o que é você, o que é o início, o que é o fim. Não, tem uma certa secura ali. É um momento em que você deveria estar atento às diferenças. Por mais que exista expansão e você está querendo chegar lá e você tá... A outra pessoa está vindo também de encontro a você, vocês ainda estão se mostrando nessa expansão. Né? Mas tem a secura, você já tem que estar mais atento ao que é eu, o que é você, né? Então, primavera, verão, outono. No outono, já começa a ficar mais frio de novo e a secura continua. Sim. Você tinha secura lá no verão e a secura permanece, enquanto que o quente dá lugar para o frio. Sim. O frio o que é? É repouso, é consolidação, é você criar raízes. É você baixar um pouco aquele afã do verão, aquela coisa louca, maluca do verão, né? Aquela quentura máxima, né? Fogo. Você consegue, com a secura,
separar o que é bom do que é ruim com uma consciência um pouco mais... Observacional, exatamente. Você está observando e está ali conseguindo, sem dispersão, entender o que vai ficar. Sim. No que vocês se conectaram de fato. Né? Então, é uma secura que, ao mesmo tempo, é calma. Você entendeu o que é, não tem a loucura, não tem mais aquela loucura do verão. Quando inicia o inverno, a correlação que a gente pode fazer com as estações de relacionamento é que no inverno você atinge o máximo da frieza, né? É o gelo. Né? O gelo é o quê? Ele é frio, muito frio e úmido. Volta a umidade. Então, é nesse momento em que vocês se entrelaçam de novo. Porque vocês já entenderam o que é do teu ser, o que é do meu ser, e o momento e o lugar em que a gente se entrelaça de fato, nessas nossas diferenças. Porque vocês podem ser alma gêmea um do outro, vão ter diferenças. Sim, claro. Só que você já entendeu que você consegue conviver com aquilo. Entendeu? Não é mais motivo de atrito. Entendeu? Porque você já distinguiu uma coisa com a outra. Você entendeu o que é pra ficar e o que não é pra ficar. Até porque essa questão do atrito, eu já li uma vez que a maioria dos divórcios não vem de, por exemplo, uma traição pontual, ou um problema ali que aconteceu naquele momento. Vem dos pequenos atritos diários. E você vê que você não tem nada a ver com aquela pessoa. E você não se deu conta disso. Por quê? Provavelmente você não passou por um período de outono, por um período de verão em que você tinha que estar distinguindo uma coisa da outra. Mas não, você estava dispersa, você estava, sei lá... Você não... Tava na loucura do verão ainda, já tendo que estar... Já tem o outono... Ou seja, não estava inserido num ciclo cósmico que orienta tudo para o mesmo lugar. É interessante que a gente precisa utilizar essa simbólica para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa alimentação. E tem um podcast que eu fiz uma vez, né, que gerou muita discordância na internet, porque eu falei o seguinte: o Ayurveda, ele utiliza das estações do ano também para falar sobre padrões mentais. Então, o outono para o Ayurveda é uma estação introspectiva. Isso. É quando você fica mais introspectivo para você reavaliar aquela sua vida. É reavaliação. Você vai para o inverno e depois vem a primavera, que é o florescimento, o verão, que também você fica ali na expansão, e volta para o outono, introspecção. Então, para o Ayurveda, por exemplo, o inverno é a melhor época para engravidar. Não significa que você só vai engravidar no inverno, porque uma pessoa que pensa, né? Eu lembro dessa treta. Aí... as pessoas falam, então é só no inverno que vai engravidar. Não, mas qual é a simbólica do inverno? O que o animal faz no inverno? Ele vai hibernar. Ele vai o quê? Criar reservas energéticas, gordura, para o verão. Então, a simbólica lá no Ayurveda é criar reservas energéticas após uma introspecção, né? Você se prepara ali para a maternidade, introspecção. Vem o inverno, acontece a concepção, você engravida e depois o bebê vai nascer lá no final do verão e início do outono. Não é isso que vai acontecer no mundo inteiro. Mas, engraçado que quando eu fui muito questionada sobre essa questão, eu fui no Google, fui procurar, tanto no Google quanto no PubMed, qual é a maior data, a maior época de nascimento. Adivinha? Final do verão, ali final de março, que inclusive foi quando a Ana Sofia nasceu, e outono, maio, junho. De fato, o que eles falavam há 5 mil anos atrás se comprova hoje epidemiologicamente, porque você vê que as pessoas engravidam mais no inverno e parem mais, né? As mulheres vão parir mais no final do verão, no início do outono. É seguir essa simbólica. Exatamente. Não significa que é certo ou errado, significa que significa o universo ele segue esse ciclo. Ele segue esse ciclo, e as pessoas que provavelmente estão mais inseridas nesse ciclo e mais instaladas, elas estão vivendo aquilo. Exato, né? Exato. Eu mesma nasci na primavera. E acaba acontecendo. Você também, né? Eu também. Por isso que, nós somos primavera brilhante. E olha só que legal, a minha saúde conectada. Pessoal, é primavera brilhante. Se tem relação com o ter nascido da primavera, eu não sei. Não, meu é inverno profundo. É isso, Mila. Amei. Adorei. Muito obrigada pela sua participação. Façam o curso da Mila de relacionamentos, porque vocês vão ver que isso vai melhorar demais a comunicação com os relacionamentos da vida, não só casal, né? Trabalho, filho, tudo que você precisar de comunicação, de relacionamento, tá lá no FDP.
Não é isso? FPD. FPD. Feito para durar, tá? Tchau. Tchau, gente. Adorei. É que FDP é filho da puta. É filho da puta.